Bom, pessoal, iniciei aqui a gravação. Essa aqui é a gravação da aula, né, do dia que houve no dia 5, dia 2/5, né, em substituição àquela aula de como tornar-se um projetista. Deixa eu compartilhar aqui a tela, compartilhar o navegador aqui, né. Então, pessoal, essa aula que eu estou gravando aqui, logo mais vai estar disponível para vocês, né, a aula substitutiva do dia 2/5, né? Como eu havia prometido, eu liberei vocês para assistirem a aula especial, né? Como se tornar um projetista elétrico. Inclusive, eu já disponibilizei a aula aqui, tá? Para vocês. Ela já está aqui, ela já está disponível aqui, ó. E eu coloquei aqui na área de trabalho para vocês já acessarem ela prontamente, né? Então, quem não teve a oportunidade de participar, né, da live, ela já está aqui disponível, tá? Logo abaixo aqui do cronograma, né, do link da aula, tem o card, o link da aula que foi de ontem, né, e a gravação do podcast, né? Então, assistam aí para ficarem antenados, né? E lembrando que no último momento do podcast, né, a gente divulgou o workshop que vai ocorrer a partir do dia 13, tá? Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, vamos lá para a nossa aba de vídeo aula. A gente falou, né, a gente fez a primeira parte da atividade 2, né? Lembrando que no AVA lá não estava disponível, né, a planta baixa, né, lá do transformador. Aí o que que eu fiz, né? Eu pedi pro monitor vir aqui, ó. Lembra que estava aqui só as folhas, né? A folha de resposta da atividade um, a da atividade 2 e da 3, né? E o descritivo, né, da SAP. Daí eu pedi para o monitor colocar tanto os arquivos em DWG, que vocês vão poder utilizar lá no laboratório, né, com AutoCAD, e os arquivos em PDF aqui do arranjo da subestação, né? A, a, Essa daqui é a SS, né, a solicitação de serviço de manutenção, né, que é o primeiro dos serviços, né? Tem o do transformador 1 e tem o da lavanderia. Então, nessa UC, nós vamos fazer só a solicitação de serviço do transformador, tá bom? Como a gente havia combinado. Por isso que eu só coloquei essa ordem de serviço aqui. Aí lembra que a gente tentou acessar aqui, ó, é, ele já está restabelecido, né? Vou mostrar aqui. É lá em conteúdo do curso. Lembra que o SCORM não estava carregando, ó? Aí esse material extra que eu coloquei, ele está aqui, ó, disponível eu já até deixei aqui, ó, atividade 2, né? Que aí tem todas as ordens de serviço, ó. Vamos lá, é melhor compartilhar a tela inteira, que aí vocês vão ter uma visão melhor aqui, ó. Aí lembra que na aula passada estava dando um bug aqui no SCORM, né? E a gente não estava conseguindo baixar. Aí exatamente esse arquivo aqui, ó, o 11080, e aí eu tinha baixado antes, né? E dentro dele tá o atividade 2, ó, tá vendo? Eu até baixei ele aqui. Deixa eu colocar aqui para extrair aqui. Vou pôr para extrair para 11080 para vocês verem aqui. Que é essa mesma pasta aqui, atividade 2, só para mostrar que é o PDF, né? PDF dos arranjos, né, da subestação,
e as duas solicitações de serviço. A que a gente vai usar e que a gente já está usando, que é essa aqui do transformador, né? Que é a única que vocês têm que entregar. E tem a outra aqui da lavanderia. Geralmente a gente faz esse outro da lavanderia quando a gente tem mais aulas, né? Geralmente as aulas que estão, a UC que ela está próxima aí do período de férias, a gente tem mais tempo, daí a gente faz duas solicitações de serviço, né? Essa daqui da lavanderia não vai ser necessário, só a do transformador, a que a gente está trabalhando aqui, tá? Então vamos lá. Aí relembrando que ela está disponível aqui também, né? E além, desde que está no SCORM, né? Eu disponibilizei os arquivos em AutoCAD para ficar melhor a análise para vocês, tá bom? Tá bem aqui em situação de aprendizagem no descritivo. Agora, pessoal, vamos na atividade em si, ó. Na aula passada, vou até abrir o arquivo aqui. Ó, tem o arranjo da subestação. Deixa eu abrir ele aqui para a gente enxergar melhor aqui. Ó, isso aqui é o DWG, né? Tem ele em PDF também, ó. Isso daqui é a abertura aqui das portas da subestação, né? Você entrando aqui na subestação, você tem a entrada para o transformador 1, que é o que deu defeito, né, na SS. Vamos abrir a SS aqui. Essa daqui, ó. Então, aí, relembrando, né, ó, no dia 15/8/2017, às 18h45, né, o relé de proteção emitiu um alarme de sobreaquecimento do transformador a seco, identificado como trafo 1, que é o que está aqui, ó. Você entra aqui na sala olhando aqui na planta baixa, né? Você entra aqui na sala dos transformadores, e daí geralmente você tem uma área aqui que ela tem um portão, né, metálico, que ele serve de gaiola de Faraday. Se houver um curto-circuito, né, uma sobrecarga, por exemplo, geralmente aqui, ó, fica os terminais do secundário e o do primário fica aqui na frente. Olha, estava em um limite acima do normal, né? O relé estava acusando lá, né? Mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam riscos às instalações elétricas. Durante verificação, foi constatado, e lá pelo Danilo, lembra? Inicialmente que havia muitos materiais impróprios, cadeiras, escadas, etc. Ou seja, obstruindo a passagem, né? Imagina que, ó, por exemplo, geralmente na subestação você tem o disjuntor, né? Você tem o disjuntor do lado da média tensão e tem o disjuntor no painel. Provavelmente ele deve ficar. Deixa eu ver, isso aqui vai ao GMG, né? Deixa eu olhar aqui na legenda. Ó, um é a chave seccionadora, né? Do transformador 1, o 2 é a chave seccionadora do transformador 2, que fica aqui, ó. Trafo 1, ó, ele tem a entrada de 13,8, né? A potência aparente, né, tá entre 2.000 e 2.500 kVA. O trafo 2, ele tem a mesma especificação, mas o problema é o trafo 1. Ó, vamos ver, ó, painel 1, painel de baixa tensão. Então, o painel 1 é o painel de baixa, ó, tá vendo que é 220/127? Então, o monofásico dele é 127 volts, o bifásico é 220, né? Como é que eu sei disso, né? Lembrando, multiplicando por raiz quadrada de 3, né? Ah,
raiz quadrada de 3 vezes 127 dá 220 aproximadamente. 200, que aí seria a tensão bifásica. 220 vezes a raiz quadrada de 3 dá aproximadamente 380, que é a tensão trifásica para esse tipo de, né, tensão no secundário do transformador. Então, eles têm o mesmo nível de tensão, né? O, é o 5, né? Então, o painel 1 do transformador 1 de baixa tensão fica no 5. Vamos encontrar o 5 aqui na... Ó, fica aqui, ó. Então, ó, você tem a chave seccionadora aqui, você tem a manopla de operação, mas para você fazer a operação dessa manopla aqui, você tem que desligar primeiro o disjuntor de média tensão. Você tem, geralmente, o disjuntor de média tensão, ele deve ficar aqui na frente, aqui na grade. Essa porta aqui é a porta de acesso para o cubículo do transformador 1. Mas geralmente você não simplesmente entra aqui, né? Você tem que desligar o disjuntor de média tensão primeiro, né? E depois que você pode mover a manopla aqui da chave seccionadora, porque se você mover a manopla aqui, abrir ela antes de desligar o disjuntor de média tensão e consequentemente, ó, você teria que sair aqui, ó, da sala de transformador, vir por essa outra porta aqui, ó, e desligar, antes disso, desligar todos os disjuntores de baixa tensão. Então, numa subestação, qual que é a ordem aí, né? Você desliga, no caso do transformador 1, né? Você desliga o disjuntor geral da baixa tensão primeiro, vem aqui, ó, no 5, conforme a legenda, né? Desliga todos os disjuntores, desligou os da baixa tensão, aí você vem aqui por essa porta aqui, ó, vai lá pelo lado de fora aqui da subestação, entra por essa outra porta aqui e vem aqui. Geralmente o disjuntor aqui não está falando, deixa eu ver se mostra o disjuntor de média tensão. Geralmente tem um de média tensão. Aí você vem, desliga o disjuntor de média tensão, aí sim você pode vir aqui na manopla de operação da chave seccionadora. Eu tenho aqui algumas fotos de uma visita técnica que eu fiz numa subestação. Eu vou procurar aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Vamos continuando aqui. Então, bloqueando a ventilação da subestação, as cadeiras, né? Então tem o quê? Tem cadeira aqui, tem escada, e não pode obstruir aqui nem a chave, nem a manopla aqui, né, da chave seccionadora, não pode obstruir o disjuntor de média tensão aqui, e muito menos aqui no item 5 aqui, né, onde fica o painel de baixa tensão, né, tanto aí do trafo 1 quanto do trafo 2, né, não podem ter obstrução aqui desse painel. Então, estava tendo obstrução. Geralmente aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó, vou pôr um retângulo aqui para simbolizar o tapete de segurança. Geralmente é um tapete de borracha preto ou um tapete laranja, né? Ou então uma banqueta. Vamos entrar aqui na internet aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês. Ó, vocês põem assim, ó, banqueta de proteção para subestação. Eu coloquei baqueta, né? Banqueta aí. Ah, essa aqui, ó. Estão vendo essa imagem aí, ó? Então, ou ela tem, ó, esses pegs de borracha bem aqui, ó, em cada pé dela, ó, tá vendo? Aí você vai ter ou um tapete de proteção, ou então essa banqueta aqui, ó. Deixa eu colocar um tapete de borracha para subestação. Olha, tapete isolante, 20 kV. Deixa eu pegar imagens, né?
Ó, essa imagem aqui, ó, do eSafe tá ótima. Tá vendo aqui, ó, essa porta aqui com a grade seria essa daqui, ó. É porque esse tipo de subestação que está mostrando aqui, ela tem vários estágios. Tem onde fica a chave seccionadora, essa outra aqui provavelmente é onde fica o disjuntor de média tensão, tá vendo? Ela pode ser dividida igual, né? Eu vou mostrar uma aqui que é dividida. Essa, no caso, não. Essa daqui tem apenas um cubículo por transformador 1, outro para o transformador 2. Existem duas entradas aqui de média tensão, né? O que não é comum, né? Principalmente em um mesmo cliente. Antigamente, você poderia fazer várias entradas. Eu já vi alguns clientes, uma entrada de média tensão e uma de baixa tensão em um mesmo lote, né? No mesmo empreendimento. Hoje em dia, isso não é mais possível. A menos que você peça lá para o arquiteto fazer o membramento. Eu sempre me confundo. Tem o membramento e tem o remembramento. O membramento, se não me falha a memória, é você juntar dois lotes, né? Vamos supor, tem o lote 25 e o lote 26. Você pega, transforma em um lote, sei lá, 28, né? Então, e você fez o membramento. Aí, quando você faz o membramento, a fusão de dois lotes, você, né, pode colocar uma única entrada. Agora, quando você faz o remembramento, transforma um lote maior em um lote menor, daí, como são clientes diferentes, ou seja, os Cs, né, unidade consumidoras diferentes, aí você pode, né, colocar duas entradas, né, uma para cada unidade consumidora. Beleza, vamos voltar para a OS aqui, ó. Aí, bloqueando a ventilação da subestação, muito pó sobre os equipamentos, né? Igual aqui, ó. Esse tapete, tá vendo, ó? Ele tem que ficar limpo, perfeitamente limpo, assim como a banqueta isolante também, ó, ela tem que estar limpa, né? Geralmente o pessoal lava com água corrente, né? E sabão e detergente neutro, né? E deixa secar. O ideal é você deixar secar à sombra, viu? Secar ao sol, dependendo aí da quantidade de sol que você expõe, não é muito bom fazer isso. É, Vamos voltar aqui. Além disso, verifiquei através da inspeção termográfica, né? Utilizou o termógrafo, né? Que os conectores dos cabos do secundário do transformador estão com mau contato, pois é visível através da termografia a sobretemperatura. Lembrei que a gente viu isso na aula passada. Agora vamos abrir o nosso arquivo, o que a gente estava analisando, se não me falha a memória, acho que era esse aqui, ó. Vai ser fácil porque eu já deixei salvo. Não, esse daqui foi da atividade um. A gente até já. Ixi, aqui, tá aqui, ó. Esse é o da atividade 2. Lembra que a gente já tinha observado aqui, ó, o nome do requisitante, no caso, desse daqui foi o Danilo, né? O Danilo Santana, o chefe. O setor de manutenção, esse é o ramal do telefone lá, né? Ó, e tipo de manutenção, equipamento estava parado? Não. Lembra que a gente tinha até marcado isso daqui. Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. Aí lembra que eu fiz um resumo, não? Manutenção do transformador 1 com medição da corrente. Ó, e detalhe, pessoal, parece assim bobeira eu dizer isso, né? Parece óbvio para quem é profissional, mas para quem não tem o treinamento, isso não é óbvio, ó. Manutenção do transformador 1 com medição da corrente para avaliar possível sobrecarga, reaperto dos conectores, né, porque estava com mau contato, e limpeza da subestação. Ok, né? Como é que eu vou verificar a corrente? Eu vou verificar ela onde?
Na baixa ou na média tensão? Pergunta que não quer calar. Né? Para o profissional, isso aqui é óbvio, né? Para quem, né, é Nutella aí, quem está no início aí, isso aqui não é óbvio, não. Você vai verificar. Você não fez a termografia? Lembra que eu mostrei até uma foto? Deixa eu ver se a foto está aqui, aqui, ó. Essa foto simulada aqui, ó, que eu peguei de um fabricante, né? Ele está mostrando um barramento. Esse barramento, ele tem cara de quê? Baixa tensão ou média tensão? Eu sei que alguns de vocês estão falando baixa tensão, é isso. E verificar a corrente com um TC, né, um transformador de corrente, o ideal é você fazer essa verificação no painel, que é o 5 aqui, né, no painel de baixa tensão. Provavelmente essa termografia aqui, ela foi feita aqui no painel de baixo. Professor, preciso verificar a corrente da média. Onde que você vai verificar isso? Lá no painel, né, no painel que mostra, inclusive, a corrente. Lembra que no transformador, né, aqui no transformador, você tem um TC, aqui não está mostrando não, mas eu tenho uma foto aqui de um cliente que mostra. Você tem um TC, né, que é um transformador de corrente. Esses tipos de transformadores, eles são especiais, né, para quê? Para aferição, né, do nível de corrente elétrica. Principalmente o TC, né? Ele é utilizado na forma de alicate multímetro, né? Para a gente verificar na baixa tensão. E numa subestação, né? Como é o caso dessa daqui, a brigada, a gente utiliza um TC dedicado que fica lá já direto no barramento e ele é interligado na IHM, lá na interface homem-máquina. Na hora que você clica lá no painel, né, ele vai perguntar, né, você quer saber o nível de tensão e corrente da onde? Você quer saber na IHM é possível você verificar a corrente tanto da baixa tensão, que você pode verificar com o seu instrumento aí, né, com alicate multímetro, e também você pode verificar no painel apenas, né, através do TC, que fica direto lá na média tensão. O que que o TC vai fazer? Ele tem a relação lá de bobina de espira, ele vai ver a corrente real lá na média tensão, o TC, o campo eletromagnético aí, ele vai fazer a transformação para um nível de um nível de corrente menor, e daí, através da verificação dessa corrente menor, sabendo a relação de transformação, dá para você deduzir pelo instrumento, né? O instrumento ele faz isso, né? Ele deduz a corrente que está passando na média tensão. Então, verificação direta na média tensão de corrente, isso não existe. Só existe através de instrumentos que já estão instalados lá na subestação. A verificação de corrente com equipamento próprio, a gente verifica ele, né, apenas na baixa tensão. Ah, professor, mas eu tenho um primo, um tio aí que trabalha aí com linha viva, e ele diz que tem, né, você coloca num tal de bastão lá, né, de isolante, com a ponteira universal, um detector, né, tem um detector de tensão, tem o de corrente, existe, mas isso é para a área específica, isso só o eletricista de linha viva é que faz isso, viu? Não vai inventar de você pegar igual já aconteceu um acidente, né? O eletricista de média tensão, ele pegou o alicate amperímetro e tentou aferir a corrente na média tensão. E ocorreu um acidente, ainda bem que ele não foi, né, não ceifou a vida dele. Sol, deixa eu procurar aqui a imagem, rapidão aqui. Deixa eu só descompartilhar aqui. É porque eu acredito, não pus a foto aqui. Deixa eu só procurar rápido aqui. Enquanto isso, eu já vamos meditando aqui. É porque eu fiz um resumo para a gente não perder tempo, um resumo dos pontos que a gente pode observar aí. Deixa eu só achar aqui a análise.
ver, transformador 1. Achei a minha análise aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês só porque existem alguns pontos que a gente precisa verificar. Inclusive, a gente tem que utilizar bastante aqui a NR10. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Rapidão. Enquanto isso, pessoal, vou procurar aqui a foto da subestação para vocês verem de um cliente real, né? Então, aqui, ó, descreva detalhadamente, de forma ordenada, o serviço a ser executado. Eu fiz um resumo aqui, pessoal. Deixa eu só apagar essas. Lembrando que essas linhas aqui, ó, são underline, né? Quando você aperta o underline do teclado. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um resumo. São 12 pontos. São 12 pontos aqui que a gente deve observar. Deixa eu já finalizar ele aqui. Ó, materiais. Na parte de materiais, dada a. Isso eu estou procurando aqui, tá, pessoal? As fotos da subestação. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, aqui, ó, EPIs necessários. Só um minuto, galera. Olha, capacete, óculos, luva, né? Deixa eu ver. Descreva. Só um minuto, galera. Vamos lá. Hum, deixa eu colocar aqui, ó, eu fiz um resumo aqui, ó. Como a ordem de serviço é do Danilo, né? É do chefe dele lá, do Danilo. Só um minuto. Ó, fiz um resumo aqui, ó, pra gente, por exemplo, é uma manutenção, nesse caso aqui, é uma corretiva não planejada, ou seja, o relé térmico, ele não entrou no status aí de perigo, né? Por isso que você utilizou o termógrafo. E também, antes da parada do transformador, por que que ele é preventivo? Antes da real parada do transformador aí, né? Por questão aí de aquecimento, ele tem que tomar uma ação, por isso que ela é preventiva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente verificar. Porque aí eu abro a NR10 aqui e eu mostro alguns pontos que a gente tem que sempre, né, utilizar a NR10 juntamente com a NBR 5410 aí, principalmente quando a gente verifica o barramento de baixa tensão e a NBR 14039 quando a gente verifica o barramento de média, né? Só continuar a busca aqui.
que é muito importante vocês verem essas fotos aqui, que eu não estou lembrado onde que eu deixei. É já que a gente analisa aqui, tá, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Subestação. Ó, acho que eu achei aqui, deixa eu ver. Hospital, não, não é do hospital, não. Deixa eu ver se é esse Clínica Santa Mônica. É isso mesmo. Achei aqui, pessoal. Deixa eu encontrar as fotos aqui da subestação. O que que eu vou fazer para não da gente precisar olhar novamente aqui, eu já vou guardar na pasta. Já vou guardar na pasta da atividade 2, tá? Daí, se eu precisar, ó, eu tenho a liberação de carga aqui, é bom mostrar para vocês. Eu vou pôr as fotos aqui, ó, porque aí vocês verem uma. Eu já vou deixar dentro da pasta aqui, ó, da atividade 2. Ok. Aí, se eu precisar do projeto, daí eu mostro aqui. Deixa eu abrir aqui o projeto aqui. É porque a instalação aqui de uma ressonância magnética. Ótimo, ó, achei aqui a subestação, tanto a planta baixa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Agora sim. Ó, agora vai dar para a gente fechar. Agora dá para a gente pôr a tela inteira. Então, pessoal, eu peguei aqui, ó, desse cliente aqui, ó, as fotos. Geralmente, quando a gente chega no cliente, lembra lá na NR10, no item lá, ponto 7, a inspeção visual, né? Ou seja, não estamos inventando, está previsto dentro da NBR 5410. Então, esse daqui é a entrada da subestação abrigada dessa clínica, bem parecido com a subestação, ó, no caso do trafo 1, ó. E ela, não, aqui é onde fica a ressonância. Ah, achei aqui, ó. Essa daqui é a entrada né, lá da cabine de média tensão. Do lado de fora tá isso aqui, ó. Você tem as buchas de entrada, você tem o para-raio de rede, que fica aqui bem aqui na parede. No lado interno, você tem a mufa, que vai direto, né, no... Deixa eu ver onde é que fica o disjuntor. Se não me engano, acho que o disjuntor de média tensão fica por aqui. Você tem os transformadores aqui, ó, que estão vendo que são vários transformadores para essa clínica aqui, ó. Aqui, ó, que é a parte de baixo, ó. Isso daqui é uma ancoragem com dois, geralmente quando é dois discos, é uma subestação 13,8, né? Aí quando são três discos, é uma 34,5 kV, ó. Entra na mufla, aqui, ó, por que que tá curto-circuitado aqui, ó? É o para-raio de rede, que na verdade, né, a gente sendo preciosista aí, é um supressor de tensão, é um DPS, um supressor de surto, só que ele é para média tensão, diferente do que a gente usa lá no quadro de baixo. Essa subestação, ó, tá vendo? Ó, ela é semelhante à situação dessa aí da atividade, ó, tá vendo? Ó, muita poeira, muito sujo.
Esse aqui é o quadro de baixa, tem a baixa tensão, e se eu não me engano, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, tem também um banco de bateria. Tá vendo aqui, ó, escrito aqui, ó, T3, ó, transformador 3, porque são vários aqui, ó, T1, T2, T3 e T4. No caso aí da nossa tarefa, a gente tem dois, e porém o que deu status aí de erro aí do relé foi o T1. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo alguma banqueta isolada ou tapete? Nesse caso não tem aqui. Aí geralmente eles não precisam ficar em frente. Ó, isso daqui é o disjuntor de média tensão. É ele, lembra a sequência? Você vem aqui, ó, no item 5, que é o quadro de baixa tensão, desliga o geral do de baixa tensão, dá a volta, no caso aqui da tarefa, né? Dá a volta aqui, ó, tô passando pela parede, né? Ó, vem aqui, entra aqui, vem em frente a esse disjuntor aqui, ó. Existem vários designers aqui. Esse disjuntor aqui, ele tem um desligamento à ação por mola. Ou seja, já desliguei a baixa tensão primeiro, vim aqui, desligo um disjuntor semelhante a esse daqui, ó, tá vendo que ele fica bem acessível em frente aqui à tela aqui, né, onde fica a gaiola de Faraday, né? Tem a alavanca que você vai utilizar aqui para carregar a mola aqui do disjuntor de média tensão. Que, ó, essa próxima foto aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é lá, aqui, ó, nessa parede aqui, ó, da direita do vídeo, onde é o que eu mostrei lá fora da subestação, onde a mufla tá passando aqui, ó. Esse daqui, ó, esse do outro lado, do lado esquerdo aqui, é a chave seccionadora. É isso daqui, ó, lá no projeto, ó. Tá vendo, ó, manopla de operação da chave seccionadora. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó, que vai direto ao item 1. O que que é o item 1 aqui, ó? Chave 1, que é do transformador 1, ó. Chave seccionadora, 200 amperes, 15 kV. O 15 kV é o padrão de projeto para o 13.8, ou seja, ele suporta 15 kV, porém a tensão bifásica, né, a tensão de linha, por ele estar na arquitetura triângulo, né, ele é 13.8, né? Lembrando que é 7.965 para cada fase, quando é 13.8. Da onde a gente tira o 13, né? A gente tira 7.965 vezes raiz de 3, que dá o 13.8. E o 13.8 vezes raiz de 3 dá 23.900 e alguma coisa, né? Dá quase 24 mil volts, que é a tensão trifásica da 13.8, tá? Isso aqui é a foto, ó, vindo da mufla lá, ó, direto, mostrando lá na subestação, ó, mostrando luvas. Esse daqui não é o melhor lugar para você armazenar uma luva. Essa daqui, ó, é a manopla, semelhante a essa daqui, ó. É a manopla que você vai acionar depois que você desligou o disjuntor de média tensão. Deixa eu ver se tem mais algumas fotos aqui. Ah, essa foto aqui tá melhor, ó. Então, vim aqui, ó, usei essa alavanca depois que desliguei a baixa tensão. Venho aqui, utilizo essa alavanca aqui para carregar a mola, né? E para desligar a média tensão. Desliguei agora a média tensão depois de ter desligado a baixa. Aí eu venho aqui nessa manopla aqui, ó. Por isso que tá falando, ó, não desligar sem antes desligar o disjuntor. Então, desliguei o disjuntor de média e tá vendo que ele parece até um transformador aqui, ó, porque ele é protegido a óleo, né? Ele é imerso a óleo aqui. Então, você vem, ó, aciona essa manopla depois de ter desligado o disjuntor, que aí a chave seccionadora, ó, tá vendo? Ó, essa foto aqui tá melhor, aqui, ó, tem a manopla aqui, tá vendo a alavanca aqui, ó? Essa, na hora que você aciona essa manopla aqui para baixo, a alavanca aqui, ó, vem aqui para baixo
e abre essas três, né, o que parece ser uma chave fusível, né? Abre os três barramentos, né? O barramento da fase A, B e C. Dentro da subestação é comum você ter esse tipo, o pessoal não chama nem de cabo, é barramento. Ele é literalmente um cano aí de cobre, né, metálico aí, e ele é vazado, né, semelhante a um cano, porque tem um efeito, lembra lá o efeito peculiar, o efeito pele, né? Quanto maior a frequência do sistema, os portadores de carga, né, a corrente elétrica, ela tende a transladar, né, viajar aqui no barramento, nos cabos, na superfície externa dele, viu? Ele não utiliza a superfície interna do condutor. Isso só quando são circuitos de tensão contínua, tá? Agora vamos aqui às análises aqui, né? Então, esse daqui, eu ranqueei esses passos aqui, né, que eu acredito serem os passos, assim, os pontos principais, né, tirando lá da NR10, né, e também da NBR 5410 e da NBR 14039, né, lembrando que a 5410 é para baixa tensão e a 14039 é para média tensão, né? Porém, o item de inspeção visual, né, inspeção por ensaio, lembrando que a inspeção visual, né, você visualizar os itens que não estão em conformidade, né, como foi o caso aí de material obstruindo aqui, né, o acesso livre aos circuitos de baixa tensão e de média tensão, né, caso seja necessário, né, seccioná-los aí né, no caso aí foi por aquecimento, né. Então, ó, pegar os projetos referentes à subestação, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, peguei ele aqui no DWG, provavelmente lá na subestação ele vai estar numa gavetinha, né, atrás do quadro de distribuição. Geralmente ele fica aqui no quadro de distribuição de baixa tensão. Provavelmente ele fica aqui, ó. E também, né, esse acesso aí, ele é dado pelo prontuário das instalações elétricas. Lembra? A gente comentou lá em segurança e eletricidade, né? Você tem que criar, né, e manter o prontuário das instalações elétricas, que em resumo, assim, um resumo assim bem grande, é você ter a certeza de que você tem profissionais capacitados, né, no mínimo, e profissionais qualificados e habilitados, né? Quando eu falo qualificado, quer dizer que ele tem ou curso de eletrotécnico, ou curso de engenharia elétrica, ou tecnólogo em eletrotécnica. Quando eu falo que ele é habilitado, além dele ter o curso, né, desses três que eu falei, né, do técnico ao engenharia elétrica, ele tem um registro no seu conselho de classe. E quando eu falo capacitado, quer dizer que um desses profissionais aí qualificados, né, e habilitados, eles deram um treinamento, por exemplo, para eletricista predial, eletricista industrial, eletricista de média tensão, linha viva, né, o de distribuição, linha viva de transmissão, montador eletromecânico e por aí vai, né, dentro aí do range aí do CBO, né, do Código Brasileiro aí de Ocupações para a área da elétrica. Olha, pegar os projetos, ok, a gente já fez isso, né? Fazer a leitura, né, detalhada aí, ó, da planta baixa, o diagrama unifilar, o manual do transformador. Por exemplo, vamos supor que é uma subestação blindada. Tem um fabricante, a Ormazabal. Deixa eu pegar aqui ó, subestação blindada. Vou pôr aqui o fabricante, Ormazabal, se não me falha a memória. Ó, encontramos aqui, ó. Ó, essa foto aqui tá perfeita, que ela mostra um exemplo de uma blindada. Ela é blindada porque ela é fechada, né? Tem um invólucro aqui. Aí na hora que você fecha a subestação, obviamente, já tá vendo algumas aqui, ó, com os controles externos na parte externa aqui do painel, né? E daí quando você sela essa subestação
blindada, ela é imersa aí por ó, por exemplo, tem esses barramentos aqui, ó, de linha de transmissão, ó, que são barramentos blindados, ó, parece uma grande tubulação, né? Mas na verdade você tem o hexafluoreto de enxofre, né? O CF6, não, SF6, né? Desculpa, o enxofre, o símbolo é o S, né? O hexafluoreto de enxofre, ele torna que, como é uma subestação blindada aqui, né, os barramentos, estão vendo que eles estão bem próximos, tanto a parte de baixa tensão, quanto a parte aqui de média, igual essa daqui, ó, tá mostrando a subestação. Daí você sela ele com o hexafluoreto de enxofre e mesmo os barramentos assim bem próximos, né, cerca de 50 centímetros, né, 60 centímetros bem próximo, não há a formação de arco elétrico, né, porque o hexafluoreto de enxofre ele serve como isolante aí do dado barramento. Beleza. Verificar o relé de proteção e observar a indicação de temperatura do trafo 1, né? Vou até acrescentar aqui, trafo 1, que tem dois lá, né? Investigação da sobrecarga no trafo com alicate amperímetro, lembrando, na parte de baixa tensão. Não vai inventar de ir na média, não. Lembra que é 7.965. Se você tiver que verificar, vai ser através do painel de instrumentos do lado de média tensão, né? Só o painel que faz isso, né? É através do painel. Que mais? Em cada fase do transformador, a cada hora e comparar com a corrente nominal para avaliar, né? Quando ele fala carregamento do trafo aqui, para ver se ele não está com sobrecarga, porque se ele tivesse com curto-circuito, provavelmente ele já teria parado. Então, provavelmente é uma sobrecarga, não por ter um excesso aí de equipamentos que extrapola o projeto elétrico, mas porque houve um desequilíbrio de carga, ou seja, muita carga, quando eu falo carga, equipamentos, né, potência em uma fase, por exemplo, e nas outras fases com pouco, com pouca carga. Então, isso traz um desequilíbrio, porque quando a gente faz o cálculo aí da corrente trifásica, por exemplo, o valor que dá lá na trifásica, vamos pegar aqui esse exemplo aqui do projeto. Deixa eu ver se. Aqui, ó, eu tenho a corrente trifásica aqui da subestação dessa clínica aqui, ó. Deu, ó, uma corrente total de 273,27 amperes. Isso quer dizer que essa corrente trifásica aqui, né, como quando a gente faz o cálculo, aparece apenas uma corrente. Na verdade, se as cargas estiverem todas equilibradas, é para a fase A, fase B e fase C ter exatamente essa corrente de 273, quando é trifásico ou quando é bifásico. Quando é monofásico, você tem apenas uma corrente, né? Aqui, que geralmente, quando é monofásico, ela dá um valor maior, né? Porque você tem é, é, é a divisão, né? Na hora que você faz a divisão lá, por exemplo, o cálculo da potência elétrica não é a potência, é tensão multiplicado pela corrente. Para você dimensionar a corrente aqui do circuito, você não vai isolar a corrente, aí não fica potência dividido pela tensão. A tensão trifásica, né? No caso, esse daqui, não o da atividade que a gente está vendo, a gente viu lá que é 120, 220/127, né? No caso, esse dessa clínica aqui, ele é 220, ele é 380/220, né? Ou seja, monofásico 220, bifásico 380 e trifásico aproximadamente 660, dá lá 656, mas eles aproximam para 660. Então, quando eu uso a tensão trifásica aqui, ó, existe a diferença entre eu fazer esse cálculo aqui de potência utilizando a tensão monofásica. Geralmente, a tensão trifásica, ela tem um valor aqui, ó, vamos pegar os valores corretos aqui, ó. Vamos pegar a referência 220.
né? Uma fase, 220 volts. Nossa, meu 220 ficou horrível, né? 220. Esse daqui, ó, três fases, partindo do princípio que uma fase é 220, então vai dar aproximadamente 660 volts. Agora, ó, agora vamos sair da física e vamos para a matemática, né? Ó, a gente tem o numerador e o denominador, né? Então, ó, o denominador no monofásico, o denominador ele é menor. E no numerador e no denominador do trifásico ele é maior, né? Então, para uma mesma potência, você vai ter uma corrente do monofásico maior do que a corrente do trifásico. Por isso que eu falei que quando aparecer a corrente do trifásico aqui, se o circuito estiver equilibrado, ou seja, se ipsis literis, e isso a gente sabe que nunca vai ocorrer, né? Se eu tiver a mesma quantidade de carga, sei lá, 10.000 watts de potência na fase A, 10.000 na fase B, 10.000 na fase C, eu teria, por exemplo, essa corrente aqui, estou chutando aqui, é lógico que não daria essa corrente. Eu teria 273,27 exatamente na fase A1, né? Ela na fase A, na fase B e na fase C. Agora, se fosse monofásico, eu teria uma corrente bem maior do que essa, porque o denominador é menor, ó, uma corrente bem maior, só que para uma fase, né? Investigação do sobreaquecimento, né? A gente já fez isso, né? Com termovisor, verificar possíveis pontos de aquecimento. Nos pontos de aquecimento, você fazer o reaperto, né? Dos barramentos, aí colocar o grupo motor gerador em operação, porque você vai verificar, né? Fora da concessionária aí, você vai simular aí fora da concessionária. Você vai lá no QTA, né, o quadro de transferência automática, e você vai jogar para o grupo motor gerador e deixar a concessionária aí do lado, né, como se diz, fora da jogada, para você fazer algumas verificações, que dependendo aí, né, por exemplo, um industrial, ele tem um contrato de demanda. Às vezes o contrato de demanda, ele está lá para utilizar e ele vale, lembrando que ele vale por 12 meses, né? Às vezes você tem lá 60% da potência que você pode utilizar, ou seja, você não pode utilizar o 100% utilizando a concessionária local, porque você está sob um contrato de demanda e você se comprometeu a utilizar apenas 60%. Porém, eu tenho que fazer o teste com 100% da carga. Como é que eu vou fazer esse teste com 100% da carga sem eu ferir o contrato de demanda e não pagar uma multa? Aí eu vou lá no QTA, faço a transferência para o grupo motor gerador. Aí no grupo motor gerador eu posso utilizar 100% da carga e fazer os testes necessários. Beleza? Colocou o grupo motor gerador em operação, até mesmo porque, né, é bom você sempre fazer um teste, sempre colocar o GMG, né, para operar aí, não pode deixar ele parado, de tempo em tempo aí ele tem que. É igual o carro, né? Você não compra e simplesmente deixa ele parado lá na garagem. Vai desligar o trafo 1, obviamente, por isso que eu falei do QTA, né, o quadro de transferência automática. Ele vai tirar a concessionária da jogada e colocar o GMG para suprir a carga e, se necessário, suprir o 100%. Beleza? Olha, desligar o trafo 1, né, através da manopla. Isso depois de ter desligado a baixa tensão e depois de ter desligado a média tensão lá no disjuntor, né? Nesse daqui, ó, um semelhante a esse. Deixa eu ir na outra foto. Não, aqui eu já estou nos transformadores. Ó, um semelhante a esse aqui, tá? Não se esqueça. Seguir os procedimentos de desenergização, né, em conformidade com a NR10. Então tem no item lá da NR10, né, o que muita concessionária chama aí as 5 regras de ouro, né? Por exemplo, nós aqui utilizamos o acrônimo DICAS, né? Sempre para a gente lembrar essa sequência, ó. Desligar, que é o seccionamento aqui, né?
Impedir, que é o impedimento de reenergização, né, o bloqueio. O C é de constatar, né, utilizar o detector de tensão para você ter a certeza que foi desligado ou seccionado o circuito, né? O A é de aterramento, só que é aterramento temporário. Existe o aterramento da subestação normal, né? Porém, a gente tem um aterramento temporário. E o S é de sinalizar, né? Fazer a sinalização, né? É, do local de trabalho aí enquanto está executando a manutenção ou serviço, beleza? Então, isso daqui ó, eu tirei da onde? Tirei lá da NR10. Item 8, ó, realizar a retirada dos materiais impróprios. Lembra que aqui na OS, né, na ordem de serviço, ó, tá falando, ó, que está obstruindo, né, ó, cadeiras, escadas, obstruindo, ó, bloqueando a ventilação da subestação e também bloqueando os acessos diretos, né, os circuitos de proteção, né, de baixa tensão e os de média também. Ó, retirando o pó, né? Finalizar a limpeza dos equipamentos conforme a instrução do manual, né? No transformador deverá utilizar um aspirador de pó para remover toda a poeira. Lembra na foto que eu mostrei aqui dessa clínica? Literalmente, o pessoal lá que fez a manutenção utilizou um aspirador de pó e retirou muita poeira ali, e fez a limpeza dos tapetes. Lá tinha, né? Só que por exemplo, não necessariamente o tapete ou a banqueta isolante precisa estar lá na posição, ela precisa estar disponível para o operador ir pegar, né? Colocar a luva de borracha, por exemplo, já colocar o calçado de segurança, a luva de raspa, né? Na hora dele fazer também juntamente com a luva de borracha, né? Na classe de tensão 13,8, né? Se for o caso para ele poder fazer a manutenção e fazer o processo aí de desenergização, né? Realizar o reaperto das porcas, parafusos que você identificou, né? Por inspeção que visual. Primeiro foi inspeção visual, né? Segundo foi por ensaio, ou seja, no mostrador do termovisor, né? Você viu que tinha os pontos quentes. Aí você, não, é o circuito 1, circuito 3 e circuito 10. Aí você faz o reaperto do circuito 1, 3 e 10 e aproveita já que você está lá, né, e verifica o reaperto dos outros barramentos lá, né, nos terminais. Certificar que está tudo limpo, né, verificar que todos os equipamentos e instrumentos foram retirados da área dos trafos, né, dos transformadores, né, no caso do 1, né, que a manutenção está ocorrendo, né, seguir os procedimentos para energização, que é o inverso, né, da desenergização que eu citei aqui no item 7 desse relatório aqui, né? Ó, retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. O B, ó, a linha B, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. A linha C, remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais, né? Equipotencialização, ele está falando lá do BEP, né? O barramento de equipotencialização. Atualmente, né, se você estiver utilizando isso, o pessoal utiliza bastante, né? É o TNCS. Remoção da sinalização, o TNCS, né? Terra neutro comum, né? Lá na medição, e o terra e o neutro separado lá no quadro terminal de distribuição. Destravamento, caso haja, né? No caso aí, né? Se for no de baixa tensão, travamento é aquele cadeado com a tag que a gente coloca lá, né? É, trabalhadores, né, em serviço, né, favor não desligar ou não acionar o circuito. E desligar o GMG, né, o grupo motor gerador, você já fez os testes aí necessários, né, colocou na máxima potência, né, lembrando, você está lidando com um cliente que tem um contrato de demanda. Então, até você verificar se esse cliente, no caso aí é o Hotel Eco Resort, né? Se ele está utilizando, se no contrato ele utiliza 100%, né, da carga, ok, beleza. Mas e se ele, no contrato de demanda, esteja utilizando 90%, né? Por isso que você tem que jogar o GMG
para você poder suprir, né, a carga em 100% e não, né, pegar uma multa. Qual o tipo de manutenção? Corretiva, né? O pessoal chama de por crise, né? E ela não foi planejada. Por quê? Porque o relé térmico ele acionou, disparou um alarme. Então a gente tem que ver o porquê que aconteceu isso, né? E ela é preventiva, né? Prevendo aí, né, maiores problemas aí. Por isso que você tem um relé térmico aí para te avisar, né? Você foi lá e fez a manutenção, né, para fazer essa correção. Materiais necessários, ó, pano seco e limpo, vassoura, eu não coloquei aqui pode ser um aspirador de pó, né? Que é bastante útil. Vou fazer a marcação aqui. Os instrumentos e ferramentas necessárias para executar a manutenção. Obviamente, o que a gente já citou, né, que foi o termovisor, alicate amperímetro, lembrando que é só para baixa tensão, né? O TC e o TP, para você verificar o da média, já estão instalados lá na subestação. É só você ir na IHM e verificar, né? O status de corrente, de tensão, jogo de chave, né? Chave de boca, o cadeado para fazer o travamento, né? é, Impedir a reenergização das seccionadoras e etiqueta de advertência. EPI necessário. Capacete, o óculos, né, a luva isolante para a classe de tensão, né, caso alta tensão, né, esse fardamento RF aí é porque ele tem um tratamento, ele é um brim, né, é tipo um brim, o tecido, e ele tem um tratamento anti-chama. E a bota, né, no caso aqui é o calçado com CA, né, bota para eletricista, ou, né, a gente põe aqui, ó, CA, né, certificado de autorização para eletricista. Faltou esse complemento aqui. Profissionais envolvidos, né? Você, né, é lá do setor de manutenção, né? O eletrotécnico, descreva os riscos envolvidos nessa atividade, né? Para não tirar zero, né? O risco de choque elétrico, principalmente durante o procedimento de aferição aí da corrente com alicate amperímetro aí, né? No caso, quando você vai fazer no lado de baixa tensão, né? O de média, né? O instrumento faz isso, né? Então, quem que autorizou, né, até quem que fez o serviço foi o Danilo, lá, o seu chefe lá, o Danilo Santana, e aí quem executou foi o Henrique, né? Você está simulando aí o Henrique aí. Aí você coloca aqui a data, beleza. Fechou essa, essa ordem de serviço que foi gerada através dessa solicitação de serviço de manutenção, mais conhecida como a SSM. Então é isso, pessoal. A gente finalizou agora aqui a gravação da atividade 2 e logo mais ela vai estar disponível para vocês, tá? Lembrando que a aula de ontem, né, a aula especial, já está disponível aqui na plataforma. Logo mais eu vou pedir para o monitor fazer esse aviso para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Parar aqui a gravação.